Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Thiago Armentano na área, e hoje vamos falar sobre um dos maiores REITs do mundo, se não o maior nesse exato momento. Ele fica trocando posições ali com o Prologis, e essa briga antigamente tinha o American Tower também, que hoje está um pouco para trás na fila do pão. Mas basicamente ali o Welltower, que é o nosso REIT de hoje, que a gente vai fazer uma avaliação completa dele, vamos entender a área de atuação, vamos entender os principais indicadores e vamos avaliar os seus principais diferenciais competitivos ao longo desse vídeo. Você vai entender mais ou menos o raciocínio que a gente precisa ter ao avaliar um REIT, se devemos ou não colocar na carteira de investimentos nossa e o que a gente busca especificamente com aquele ativo imobiliário. Se você ainda não me conhece, sou o Thiago Armentano, analista de valores imobiliários, sou analista-chefe de ativos globais lá da casa de análise Simpla Club, e eu faço aqui nesse canal várias análises, trazemos ETFs, tudo aquilo que engloba ativos globais para você construir sua renda passiva em dólar. É isso que você busca, quer construir patrimônio. Não estou falando que vai ser fácil nem no curto prazo, mas sim com constância e com as estratégias certas, você vai sim construir sua liberdade financeira e ficar sim rico. Rico, o que é riqueza? É liberdade financeira, é isso que a gente traz aqui no canal. Beleza? Gostou? Se inscreve no canal, ative as notificações e, óbvio, deixa o like no vídeo, mostra pro YouTube que esse canal é relevante, ele entrega para mais pessoas esse conteúdo aqui e ajuda a gente a crescer. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Welltower, que atua principalmente, quase que exclusivamente, no setor de saúde, na parte imobiliária. Ele tem ativos imobiliários que ele disponibiliza, constrói ou então compra a propriedade, deixa ela caracterizada para operações voltadas para a saúde, principalmente hospitais e casas de repouso, que é o que a gente chama aqui no Brasil, e faz em alguns dos segmentos toda a terceirização da operação, ou dependendo do segmento que ela tiver, a gente já vai entrar mais especificamente, ela também atua de forma compartilhada. Beleza? Então, basicamente, o Welltower tem 3 segmentos principais e o mais participativo, quando a gente olha para as receitas, é o segmento do Senior Housing Operating. Esse segmento, ele basicamente vai pegar propriedades de habitações para idosos. Aí tem aquela parte assistida e tem toda uma estrutura para você conseguir dar um pouco mais de longevidade para a vida desses idosos. E aí tem toda uma preparação em termos de estrutura e tem uma operação com profissionais especializados na área. A gente tem aqui no Brasil também algo muito parecido com aquelas casas de repouso para pessoas que têm uma idade já avançada e precisam de cuidados, tá? E aí, dentro desse segmento, um dos que está despontando mais não é necessariamente aquele idoso que precisa de cuidado, mas é aquele idoso que quer uma estrutura para ele socializar e para ele usufruir também de alguns benefícios. E dentro dessa estrutura, a gente tem ali algumas peculiaridades, tá? Que o Welltower está conseguindo se posicionar diferentemente de outros REITs e até outras empresas no setor que são mais pulverizadas. Ele tem, dentro desse segmento, a gente chama de wellness housing, que é para trazer um bem-estar para a vida de um idoso que não necessariamente precisa de uma ajuda clínica ali, tem uma necessidade de acompanhamento, mas ele quer desfrutar aí além de bem-estar, de todo o aparato que possa trazer prevenção para que ele tenha uma longevidade maior, qualidade de vida. Então, dentro desse segmento, pessoal, que é o Senior Housing Operating, eles chamam de SHO, a gente tem essa parte de wellness, essa parte de bem-estar, também que tem crescido bastante, é uma das apostas e é um também dos motores que tem trazido mais visibilidade ainda para o Welltower, que cresceu muito pós-pandemia. Se a gente pegar desde 2020 para cá, muitos dos principais REITs do mundo sofreram muito durante a pandemia,
como por exemplo o SL Green, que a gente trouxe aqui no canal, que acabou elevando sua dívida ali para mais de 8 vezes EBITDA, porque ficou com muitas das suas propriedades fechadas, apesar de alguns aluguéis e acordos, mas a taxa de circulação teve que cair, porque muita coisa fechou. Se a gente pegar a retomada dos REITs pós-pandemia, muitos deles ainda estão retomando, apesar de já se passarem 5 anos, mas o Welltower conseguiu despontar aí, se tornar aí o REIT mais valioso do mundo, dentro de toda uma perspectiva que a gente tem do mercado, olhando para a expansão, que tem sido bem forte, tá? Se a gente pegar os últimos investimentos, a gente tem ali por ano uma casa de 5 a 6 bi de dólar em aquisições, e todos os REITs que fazem esse movimento muito forte acabam se endividando muito, só que o Welltower conseguiu fazer isso de forma bem equilibrada, com uma dívida líquida EBITDA, se a gente pegar o momento atual, de menos de 4 vezes, o que é muito tranquilo para um REIT. É óbvio, não é o REIT que você vai ter um grande dividend yield, tá na casa de 1,5% a 1,6% de dividend yield ao ano, mas é um REIT que tem uma projeção de crescimento ainda bem grande, então os múltiplos acabam estando mais esticados. A gente pegar o preço sobre o FFO, para quem não entende muito, é a principal métrica que a gente utiliza para entender a operação do REIT, o quanto que ele vai conseguir distribuir, inclusive de lucro, já que os REITs são obrigados a distribuir pelo menos 90% do seu lucro líquido. Mas no lucro líquido a gente tem uma depreciação e amortização muito elevada e a gente ainda tem ali os ganhos ou perdas com vendas de propriedades. Então o FFO ele costuma ser a melhor métrica para a gente avaliar os REITs. E no caso do Welltower, dívida controlada, abaixo de 4 vezes dívida líquida EBITDA, para um REIT isso é muito tranquilo. Um dividend yield baixo, porque o preço sobre FFO atual do Welltower é de 37, 38 vezes, ou seja, dentro de uma comparação que a gente acaba fazendo com outros REITs que têm crescido bastante, ele está com um preço mais esticado, então naturalmente o dividend yield, né, o yield dele acaba caindo, que hoje está em torno mais ou menos de 1,6, 1,7% de dividend yield. É um yield baixo, mas o dividend on cost que a gente fala lá na frente pode ser muito maior, porque esse REIT ele tende a se valorizar mais por várias aquisições. Inclusive, sua expansão internacional tem sido bem acelerada, principalmente no Canadá, já que ele tem operação em, assim, como prioridade Estados Unidos. Tem o mercado canadense, que a gente tem investimentos massivos, recentemente aí, quase 5 bi de dólar investidos em algumas empresas canadenses do setor de saúde, e também tem propriedades, parceiros e atividades lá no Reino Unido. Então é um REIT que tem bastante projeção para frente, não quer dizer que a gente vai ter uma valorização absurda, como já aconteceu. Se a gente pegar os últimos 10 anos, no composto foi um REIT que cresceu 14% ao ano, tá? Dá mais de 260% no acumulado, ou seja, mais de 3 vezes ele se multiplicou nos últimos 10 anos em termos de valor de mercado. Trouxe retorno, é obrigado a distribuir dividendo, tá? Então, os REITs eles se endividam para isso, mas o nível de endividamento do Welltower está muito tranquilo. Claro, pessoal, a gente acabou focando no principal segmento, que é o Senior Housing, mas a gente tem outros dois segmentos importantes. O segundo segmento, ele é parecido com o Senior Housing, mas a operação fica a critério dos operadores. Então, o Welltower recebe esse aluguel líquido, ou seja, tem menos risco operacional, né, em termos de receita, geração de receita, porque a operação ela fica pro operador, pros terceiros que alugam as propriedades já prontas. Mas é um segmento menos representativo, ainda assim gera receita, então é importante a gente olhar para ele. Ele não vai trazer um ganho muito grande quando a gente faz comparativamente, já que dentro do Senior Housing, já que o Welltower opera, ele tem um nível de receita mais elevado, mas também tem alguns custos que ele distribui junto com os seus terceiros que também estão dentro dessa propriedade. Mas basicamente, no Senior Housing, o Welltower participa mais da operação, e no segundo segmento do Triple Net Lease, ele não participa e recebe esse aluguel líquido. Triple Net Lease é uma modalidade de contrato onde o inquilino é responsável por todos os custos para dentro do imóvel. Parte operacional, parte de imposto
municipal, da propriedade e tudo que envolve dentro da operação, os custos não são compartilhados com o REIT. O REIT recebe esse aluguel líquido já descontado tudo. Tá? E a gente tem um terceiro segmento, que é o segmento de clínicas, né? Centros ambulatoriais, onde a gente tem a parte de exames, tem a parte de parte clínica de prevenção e atendimento, são hospitais parecidos com hospitais também, em termos de estrutura, são as proximidades, né, onde a gente tem ao redor ali, a localização são grandes centros, são propriedades muito bem localizadas, costumam ser muito bem localizadas, perto de universidades médicas, perto também de outros hospitais. O que você traz está dentro de uma operação, um segmento de saúde que tem contratos muito mais longos. Claro, se você perde um inquilino ali, um cliente que está dentro da sua propriedade, é mais difícil de repor, óbvio, mas tem o lado da previsibilidade maior, então também é um segmento que está ali representando toda a operação do Welltower, que tem crescido muito. São basicamente esses três segmentos de atuação. E quando a gente olha para a expansão, que a gente já falou também, ele está indo muito para o Canadá, tem operação no Reino Unido com empresas terceiras, participação em outros negócios de saúde e um dos motores de crescimento agora que a gente tem, como também já falei, a parte de wellness, a parte de saúde preventiva, cuidados e bem-estar para os idosos que não necessariamente precisam de um acompanhamento, tá? Então, dentro de toda essa perspectiva, o Welltower faz sentido dar sim uma olhada um pouco mais de perto. É um REIT que hoje está mais caro, então a gente tem que tomar um certo cuidado com o nível de valuation. Para quem gosta de qualidade muito boa, tem diversificação de receita, tem mais de 1.500 propriedades, tem segmentos distintos, apesar de um ter uma representatividade de quase 75%, que é a parte de que é a parte de senior housing, mas de maneira geral é um REIT com muito bons fundamentos e com um nível de risco relativamente baixo, principalmente quando a gente olha do ponto de vista de endividamento. Beleza? Gostaram do conteúdo? Já deixa o like, o YouTube vai entender que se gostou desse vídeo, que tem mais gente que vai gostar, então ele vai mandar para mais gente. Ative as notificações, a gente traz vídeos semanais aqui para vocês acompanharem tudo sobre o exterior. E claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, você é maluco, tá? Clica aqui embaixo, se inscreve. E é isso. Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.